E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E para isso acontecer, sem dúvida nenhuma, a questão do sabor, ela precisa ser compreendida. E isso porque muita coisa que a gente veja em supermercado, que a gente compre, carece de sabor. É o primeiro ponto, talvez, que vai afastar as pessoas em relação aos queijos vegetais, porque muito do que elas têm provado já deixa muito a desejar em relação ao sabor. E para que o seu queijo vegetal ele fique muito saboroso, é importante você entender um pouco o que está por trás da própria composição do sabor. Quando você pega uma receita e vai reproduzir, ela normalmente já, os ingredientes que estão ali, eles de certa forma são mais fáceis de serem identificados e percebidos quais são de fato aqueles que vão dar sabor no seu queijo vegetal. Então, uma vez que você consiga identificar esses ingredientes, vai ser muito mais fácil depois de você conseguir fazer pequenos ajustes para que esse queijo vegetal ele fique realmente muito saboroso para o seu paladar. Né? Só que o sabor, quando a gente fala de sabor, isso daí envolve não só o gosto, mas também a própria textura. Né? É tudo aquilo que a gente vai sentir na boca. Só que agora eu queria focar um pouco mais no gosto, porque é uma parte um pouco mais ampla até do que a própria textura, e que quando a gente fala de gosto, a gente tem os gostos básicos, né? Ou seja, a nossa língua ela está cheia de receptores, e esses receptores eles identificam alguns gostos e convencionou-se já dizer que a gente tem 5 gostos básicos. Né? E tem coisa ali que está surgindo também na própria ciência, estão buscando um sexto gosto e tal. Mas enfim, até agora a gente tem 5 gostos básicos. E estamos falando então do ácido ou azedo, doce, salgado, amargo e umami. Esse quinto gosto é que foi o último a ser descoberto, né, isso ainda no século XX, mas é interessante que esse umami, né, ele é um termo japonês, na verdade, porque foi um cientista japonês que acabou identificando isso, e eu já vou falar o que está por trás desse gosto umami. Né, ele identificou esse gosto umami, e umami pode ser traduzido como explosão de sabor, né, como algo super gostoso. E isso daí a gente consegue identificar também na nossa língua. Só que eu estou falando isso porque existem alguns ingredientes que eles aportam umami ao que a gente for fazer. Então, a essa altura já começou a fazer sentido o que eu estou falando aqui. Né? Quando você for fazer um queijo vegetal e tiver alguns saborizantes ali na receita, é interessante que esses saborizantes eles contenham umami, justamente para deixar aquela explosão de sabor no seu queijo vegetal. Mas por que a gente busca isso no queijo vegetal? Porque isso existe no queijo tradicional. E uma vez que a gente quer justamente se aproximar dos queijos tradicionais, é importante entender o que tem de sabor em queijo tradicional, para daí a gente buscar os elementos vegetais que podem contribuir com isso. Né? Bom, uma vez que no queijo tradicional, então, esse umami está presente, mas ele não vem de alguns ingredientes que são colocados ali. Né? Não tem saborizante na imensa maioria dos queijos tradicionais. Agora, a fonte desse umami no queijo tradicional, eu já vou falar. O interessante é a gente perceber, então, que podemos compor esse umami através de alguns ingredientes. Né? E o que está por trás desse umami ainda? Deixa eu só cavar um pouco mais esse buraco aqui. O que está por trás disso são aminoácidos e nucleotídeos. Tá? Esses que são os termos que compõem esse umami. Quando a gente fala de aminoácido, né, que é aquela menor porção que pode formar uma proteína, né, se a gente pegar uma cadeia de proteína e quebrar ela no máximo que a gente conseguir, vamos ter uma série de aminoácidos. Tá? São vários aminoácidos que existem aí. O nosso corpo produz alguns aminoácidos, outros aminoácidos a gente precisa buscar em fontes de alimento. Né? Só que dentre esses vários aminoácidos, tem um deles que é
super importante para o gosto umami. E esse é glutamato. Você já deve ter ouvido falar disso daqui, só que numa versão produzida em laboratório, né? O glutamato monossódico. Tá? Só que o que eu estou falando aqui é algo que naturalmente tem em alguns ingredientes, que é o aminoácido glutamato. E depois, quando a gente olha para os nucleotídeos, aí já são 2 nucleotídeos principais que vão compor também esse umami, que é o guanilato e o inosinato. Então, esses 3 elementos, quando juntos, aí sim geram essa explosão de sabor. Tá? E onde que a gente pode conquistar esse umami? Quais são os principais ingredientes que tem isso? A levedura nutricional, ela é um ingrediente que tem bastante umami. Tá? Ela tem bastante glutamato nela, enquanto aminoácido. Tá? Depois, o próprio alho em pó, cebola em pó também contribui com isso, claro que na medida certa. É preciso ter um equilíbrio bem preciso nisso, porque a gente não quer um queijo vegetal que vai lembrar cebola em pó. Né? Então, ela precisa entrar na medida certa, justamente para compor com outros ingredientes e aí sim enaltecer o sabor no queijo vegetal. E depois, cogumelo em pó. Né? O cogumelo em pó ele é um ingrediente muito interessante de ser utilizado também, na proporção adequada ali, né? Para que ele não se sobressaia. Só que quando você vai comprar um cogumelo em pó, tem 2 caminhos a seguir, né? Ou, assim, você pode achar na internet, em sites que vendem produtos mais naturais. Aí você vai ter, provavelmente, o cogumelo em pó e só eles, né? Que é o caso desse daqui, por exemplo. Esse daqui é um cogumelo em pó, marronzinho, né, do jeito que ele é. Só que esse daqui é uma mistura que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cogumelos em pó. 7 cogumelos que foram triturados e virou esse pó aqui. E só. Tá? Só isso de ingrediente. Isso daqui já enaltece demais o sabor. Veja que não tem mais nada de enaltecedor de sabor aqui. Porém, é possível também você achar alguns compostos como esse daqui. Né? E esse daqui, ele é também um tempero, né? É um Premium Mushroom Seasoning Powder, ou seja, é um pó, tá em pó aqui, né? Um tempero de cogumelo premium em pó. Só que aqui, a hora que a gente vai para os ingredientes, tem uma coisa muito interessante aqui, e eu só comprei isso por causa desse... São 2 enaltecedores de sabor que estão aqui, tá? O glutamato monossódico, ele é um enaltecedor de sabor também. E aqui tem 2 deles que eu nunca tinha visto disponível em algum produto, e quando eu vi aqui eu fiquei louco e comprei justamente para provar. É o inosinato disódico e o guanilato disódico. Olha que interessante, ou seja, aqueles 2 nucleotídeos, eles foram isolados e estão presentes aqui, claro, que também na figura de um enaltecedor de sabor. Né? E realmente é diferente usar esse para esse. Esse daqui, realmente ele dá um boost muito maior, dá uma amplificada, né, no sabor, só que também é preciso sempre ser comedido nessa adição, né, desses enaltecedores de sabor, porque senão, se ele passa um pouco do ponto, aí já começa a ter uma pegada mais artificial. Né? Mas usar pouca coisa, isso daqui acaba sim enaltecendo bastante o sabor. Assim como, com isso, também é possível enaltecer muito bem, só que é possível perceber uma pequena diferença entre eles, né? E o outro ele tem um enaltecedor de sabor e ele vai trazer essa amplificação sem dúvida nenhuma. Dentre os enaltecedores de sabor, como eu já falei aqui, o próprio glutamato monossódico, isso daí, assim, tem gente que jamais vai querer usar, tem gente que pode ser que tenha uma curiosidade para ver como é que faz, né? Mas tem muita coisa falando contra, falando que não tem nada a ver isso. Eu não quero entrar aqui nessa discussão se é saudável, se não é. Tá?
O que eu quero trazer aqui é que sim, é um elemento que enaltece sabor e se um dia você tiver curiosidade, coloca isso no seu queijo vegetal e vê como que a coisa ela muda. Se você já fez isso, conta pra mim aí nos comentários que a gente continua essa conversa ali.